Olá, sou o professor Palomino. No vídeo de hoje em LabVIEW vou mostrar como conectar o Arduino utilizando a porta serial. Para isso utilizarei um sensor de um barômetro, no caso aqui está minha bancada. Eu tenho meu sensor, que é tão pequeno como uma moeda. Vou mostrar mais de perto o sensor que facilita bastante ter um sistema de clips para conectar no Trilogy. E no caso eu tenho aqui três blocos. O primeiro é o Arduino em si, o seguinte é uma placa de aquisição de dados que não vou utilizar hoje, mas acostumo tê-la aí para não perdê-la também. E o sensor que está conectado a uma placa de expansão de pinos, né? No caso aqui vou mostrar o sensor, é este aqui. Tá aí, o sensor é bastante pequeno. É um sensor BMP 180. BMP 180 que trabalha com 5, aqui estou conectado, com 5 e 3 volts. 3.3, na verdade de 3 volts a 5. Então, muitos microcontroladores que trabalham em 3.3 já funcionam como o próprio Raspberry Pi, que é bem utilizado agora nos projetos da graduação e da pós-graduação. Aqui então vamos ver agora na tela o site onde vamos conseguir informações. Este é o BMP 085 obsoleto, descontinuado, custava $20, mas quando a gente procura informações sobre esse sensor, abre esta página aqui para mostrar que as ferramentas para o Arduino são compatíveis com o 085, né? Então podem tranquilamente, eu vou mostrar como fiz o teste, funciona bem, roda bem nessa biblioteca, o Arduino Library para BMP 085. Aí também tem um tutorial, enfim, aqui um pouco de informações técnicas. Lembrem que este trabalha de 3 a 5 volts. Também temos que considerar que a conexão dela com Arduino é I2E de 7 bits com endereço 077. Então pode ter outros dispositivos nessa rede. Facilita bastante que seja I2E. A pressão está entre 300 e 1100 pascais. Também teremos uma resolução aqui do sensor de temperatura de menos 40 que apareceu menos 40 até 85 graus, com um erro de mais ou menos 2 graus de erro. Então é bastante, digamos, preciso para muitas aplicações, né? Muitas aplicações. Enfim, essas, digamos, informações mínimas básicas que precisamos saber. Aqui clica e abre baixa a biblioteca, a livraria aqui que chama Library, Arduino Library para BMP 85. E já instalada, você vai encontrar aqui nos exemplos, o último neste caso que eu instalei foi esse, né? Um exemplo para BMP 085 teste, que é esse que está aqui, já pronto para rodar. Então, inicialmente vamos ver de que se trata, né? O programa, então, aqui coloca o include add fluid BMP 085. Lembrem que este é o 180, mas é compatível, né? Funciona bem. Aqui as descrições, infelizmente, ainda estão para o 85, então temos que estar atentos a isso, né? Mas aqui em geral aparece o endereço na internet do sensor, aparece a descrição da comunicação por 2 pinos. Aqui já pulando um pouquinho todas essas propagandas e direitos autorais que tem aí o fabricante e demais. Aqui aparecem os comentários sobre a conexão. Então aqui ele indica que o BCC de BMP 085 sensor é de 3.3 volts e não de 5. Mas lembrando que isto é 0.85, o nosso é 180, que sim é compatível com 5 volts. Sim é. Também conecta a terra, serial clock e serial data. O resto não precisa. Se conecta eles
no pino analógico 5 e no pino analógico 4, respectivamente, serial data e serial clock. Enfim, depois disso, vamos ver o programa. Ele configura a comunicação serial, é a única coisa que faz em setup, né? E em void loop, claro, a pergunta é se onde que está feita a configuração I2C e demais. Está justamente aqui, quando a gente abre o Adafruit BMP085.h, tudo está ali, né? Toda a configuração de pinos, de comunicação, toda a magia está ali dentro. Então, quando a gente usa, a gente simplesmente, neste caso, usa para imprimir isso na comunicação serial, para mandar a informação das medições que ele está fazendo. Então, a primeira configuração que ele faz no setup é da porta serial, né? Já ativa ela, e quando entra no void loop, que é o programa que estará, onde estará confinado o funcionamento do Arduino, então teremos uma primeira impressão na porta serial, que é temperatura, espaço igual espaço. Então ele escreve a palavra temperatura e depois ele faz um chamado a essa biblioteca, ou a livraria, e chama o BMP Read Temperature. Então ali ele devolve o valor numérico da temperatura. Bom, é um valor ASCII, para ser mais preciso, mas é o valor da temperatura. E depois, observem que ele coloca um espaço, um asterisco C, indicando graus centígrados, barra N, que é um enter. Ou seja, na mesma linha ele coloca a temperatura, espaço igual espaço, e coloca o valor da temperatura, e depois faz uma mudança de linha, um enter. Na sequência, a gente vê que ele coloca a pressão, espaço igual pressure, espaço igual espaço, e chama o valor de pressão, que vai retornar o sensor, né? E aí ele coloca o valor numérico, os números aparecem ali, e na sequência um espaço, as unidades de Pascal, barra N, ou seja, novamente um enter. Observem que com o valor de altitude, o valor da altitude pode ser calculado a partir do valor barométrico padrão, considerando que a pressão de 1013.25 milibar equivale a 1.325 Pascal, né? E aí ele faz isso internamente, a biblioteca já te devolve, depois dele imprimir a altitude, ele devolve a altitude. Coloca o número ali e depois vai espaço meters e barra N, novamente outro enter. Então, este programinha até agora somente imprime informações que ele tira do sensor, né? Não há nenhum cálculo visivelmente, nada pelo estilo, né? Depois ele coloca a pressão no nível do mar, que é um valor calculado, diz aqui, e aparece novamente a biblioteca de Adafruit BMP 085 e devolve o número, espaço, PA barra N, onde faz novamente um enter. E assim, para terminar, ele faz um cálculo internamente da altitude real, onde escreve real altitude, espaço igual espaço, e depois coloca o número, né? Que é essa altitude real, conforme essa pressão e a pressão relativa ao nível do mar, que ele faz o cálculo lá dentro e termina com espaço, meters, espaço, metros, barra N, que é um enter, e depois novamente um enter. Espera 500 milissegundos e repete tudo novamente, né? Então, se a gente vê isso já no Arduino, vamos conectar aqui, está conectado. Vamos subir o programa. Observem que aqui aparece que está compilando. Ele primeiro faz uma verificação da sintaxe e na sequência ele grava no microcontrolador e na sequência dentro do Arduino, claro, e na sequência ele começa a rodar. Para saber se está rodando, observem que já colocou que está subido, né? Está em espanhol meu compilador. Está o monitor serial monitor, clica ali e aí aparecem as informações do sensor. Sim, dá mais ou menos para acompanhar, né? Mas nada como vê-lo graficamente. Para isso o lábio é essencial.
Com Labview vamos conseguir ver separadamente cada um desses valores e graficar, né? Então, eu clicando aqui para fechar, já libero a porta serial 5 que estava configurada, né? A gente viu aqui que era a comunicação, a porta serial 5 e está aqui as informações próprias da comunicação. Então aqui vou abrir o Labview, né? Lembre que ele está rodando, nesse momento ele está mandando informação a diestra e siniestra, né? E eu vou então utilizar o protocolo, data comunicação, que nesse caso é um protocolo serial. Vamos ver um pouco melhor aqui. Protocolos. Só aqui rapidamente. Observem que entre os protocolos está o serial que me interessa, mas também já dando uma observada aqui para ver o potencial de aplicações que podemos resolver. Está a conexão TCP/IP, UDP, que são formas de conectar máquinas. UDP é um pouco prioritário, mais erros, mas ela é prioritário na rede, é como uma ambulância aí, né? E serial, que é o que nos interessa agora, o infravermelho, Bluetooth, SMTP e-mail, dá para enviar e-mails por Labview, sim, bem tranquilo, bem simples, que será motivo de outro vídeo. HTTP Client, que é também para conexões de servidor web, se se quer, HTTP, FTP e WebDAV. Vamos para a serial aqui rapidamente, para não demorar tanto. Nós temos todos estes, somente com estes 8 BIs, vamos configurar a comunicação. Claro, não utilizamos todos. O primeiro é para a configuração da entrada de dados, a quantidade de dados, a velocidade. Ele já tem uma configuração padrão. Dá para perceber que quando passam mãos, dentro dos letreiros que aparecem, há um número ou uma palavra dentro do parênteses. Isso indica o valor padrão. Então, data bits está em 8. Né? Paridade nenhuma. Velocidade, 9.600 bits por segundo. Né? O que não está padrão é o número do porto. Qual é o porto serial? Não sabemos. Então, vamos criar aqui uma constante. Né? Observem que eu cliquei aqui. Vou abrir aqui com Ctrl H. Vamos ver aqui. Este aqui, ó. Este é o Visa Configure Serial Port. Então, Visa Resource Name, isso que configurei aqui. Passando o mouse pertinho, aparece a mãozinha, clica e seleciona o COM5, que é o que nós estamos usando, COM5. Né? O resto não é tão interessante, talvez por aqui sim, mas isso vamos vê-lo depois. Na sequência, eu quero ler, né? Então, observem que aparece write e read. Com write, eu escreveria em Arduino e com read, vou ler o que me envia o Arduino. Com C, de close, fecho a conexão. Então, será certamente uma leitura e um fechamento da porta. Então, se eu conecto aqui, bem uma pergunta simples. Eu sempre me acostumo a dar uma alinhada nisto, né? Para que fique sempre bem. A pergunta é, bom, e se eu mando ler uma vez? Ele, no caso, não está mandando continuamente? Sim. Portanto, vamos ter que confinar isto aqui dentro de um while loop, né? Que fique aí enquanto a gente quer. E depois, com um stop, paramos a comunicação, paramos de receber dados, né? E fecha a porta e termina o programa. Então, observem que este read, ele precisa duas informações basicamente. Onde colocar o que vai ler e o quanto que vai ler, quantos caracteres. Aqui aparece byte count, que indica quantos bytes você vai ler. Aqui, pues devemos relembrar que um byte equivale a um ASCII, ou um ASCII é representado por um byte. Então, quando colocam aqui byte count, é quantas letras você pretende receber, ou quantos caracteres, melhor. Isso implica os espaços também. Então, vamos dizer que uns 250. Né? Eu não sei o número, mas eu vou colocar um número assim que eu mais ou menos já sei, porque eu quero ler tudo. Quantas letras terá a pressão, temperatura, tudo que ela imprime ali? Não sei. Então, você coloca um número qualquer para ver se consegue ver tudo, ler tudo. Nesse caso, eu sei que com 250 vai dar e já vamos mostrar por quê.
Isso para fazer um vídeo mais rápido, né? Read buffer, criar uma constante. Então este read buffer, aqui, read buffer, vamos criar um indicador. Nesse indicador vamos observar o que está sendo recebido pelo lábio, o que manda, aqui está, o que manda o Arduino. Então vou abrir aqui um pouco mais para ver tudo que chega aí, né? Este é o nosso botão de stop, vou deixá-lo aqui um pouco mais fácil, de fácil acesso. E pronto, vou rodar. Sempre vamos colocar aqui um error route, criar um indicador para ver se houve e o que deu problema, né? Então vou colocá-lo por aqui, né? E rodamos. Vamos rodá-lo. Aí está. Observem que pues aparece e termina, né? Ou seja, aparece tudo como numa mesma linha e não aproveita o espaço de todo esse bloco que eu deixei. Isso se deve pelo seguinte: a única coisa que é importante considerar aqui na configuração serial está aqui. Aqui aparece que nós estamos utilizando aqui um caractere de finalização de linha, que é o barra N, um Enter. Então, ou seja, um A em hexadecimal, que é igual a barra N, como aparece ali, que é igual a um line fit, LF. Tudo é a mesma coisa. Lembrem do barra N lá em Arduino? Este barra N que está aqui, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Isso quer dizer que cada vez que ele encontra um barra N, ele faz um line fit e começa de novo. Todo vai ficando como para cima, digamos. Não vamos vê-lo nunca. Então, quero vê-lo tudo. Então, para isso, devo observar que aqui no lado de Termination Chart aparece habilitar o Termination Chart. Não, eu não quero habilitá-lo, justamente porque isso está dando um problema para vê-lo melhor. Então vamos colocar uma constante melhor, uma constante, create constant, e essa constante é false, não quero. Vamos lá, rodamos, e agora pues aparecem sim os valores, né? Só um detalhe importante, observem que com 250 eu garanto quase o dobro de mensagens, ou seja, duas temperaturas, quase, né? Mas o que está evidente é que sempre tem um parágrafo inteirinho de tudo que ele manda, né? Ó, temperatura, aparece tudo, né? Sempre aparece. Ó, aqui está todo o parágrafo, né? Aqui está o parágrafo, aqui no final, aqui no meio, sempre. E isso é importante para poder encontrar as informações. Lembrem que se eu quisesse que ele me enviasse e deixar tudo desde o começo do indicador, eu teria que mandar um código para ele me mandar. Digo, me mande as informações. Beleza, mandou. Me mande de novo. Então, eu teria uma comunicação bidirecional. Hoje não tenho bidirecional. Eu somente peguei o exemplo e ele está enviando rachadas de bytes com as informações da temperatura, pressão, altitude, enfim. Então, dentro desse universo de valores, eu vou encontrar meus valores de temperatura e de pressão, né? Então, beleza. Para poder encontrar dinamicamente as informações, eu tenho que procurar dentro deste mar de caracteres padrões. Padrões quer dizer sequências de caracteres que indicam alguma coisa, como, por exemplo, temperatura. Se eu quero a temperatura, então observem que eu conseguirei, vou esticar aqui que a família cresceu, a família de VIs aqui dentro cresceu. Então vou utilizar um match pattern, e este é digamos, uma forma de você encontrar padrões dentro do texto. Então, primeira coisa importante é, para entender este senhor, é vê-lo assim. O primeiro um string, que é justamente a entrada, onde ele vai procurar. Depois ele precisa a expressão regular, que no caso é aquela informação que nós queremos, né? Então, criar uma constante. E essa constante pues, vai ser temperatura. Observem que eu levo até quase o seguinte, quase o número, né? Incluindo o espaço. Ctrl C, Ctrl V. Está aí a temperatura. Esse é um valor, uma expressão regular. E aqui o último offset é se ele vai procurar desde o elemento 0, ou seja, o primeiro elemento que está ali, né?
Sim, na verdade é que se não colocou nada, observem que está em parênteses o zero, indicando que a partir do primeiro caractere ele vai procurar. E aqui na saída ele tem se encontrou, o que tem antes, se encontrou valor e o que tem depois. Né? O mais é porque você pode ter uma expressão regular com maiúsculas, minúsculas, diferenciando. Não é o caso porque eu tenho já o valor, certeza qual que é. Né? Então, dessa forma, eu já tenho como ver o resultado depois, né? Depois de encontrar essa temperatura, espaço igual a espaço, eu quero que me mostre a temperatura, que é isso que está depois, certo? Então, after, criar indicator. Só que, novamente, só que o que está depois não é somente, vou deixar aqui grande, não é somente o valor da temperatura, também está espaço, asterisco, C, enter, tudo que está ali. Então ele vai me mostrar tudo. Vamos rodar. Aí está, né? Evidencia que a temperatura sempre fica no início, porque ele sempre está procurando o padrão e bota a temperatura e tudo que está depois, né? Então o que eu preciso é dizer, não, agora me dê o que está antes por exemplo, do espaço, né? Procure a partir deste elemento, procure um espaço, que é justamente o que sigue depois do número. E pega o que está antes do espaço. Aí está o truque, né? Então, utilizo o mesmo VI para encontrar padrões. O resultado deste é minha entrada, meu string de entrada, onde ele vai procurar. A expressão regular é um espaço. Observem que aqui ele tem uma constante de espaço, né? Não preciso me preocupar com isso. Aqui está o espaço e, obviamente, não preciso indicar qual é o ponto de procura, né? Na sequência teremos então o que tem antes, before, que deve ser a temperatura, né? Já independente, sozinha, esse valor estará ali, né? Criar um indicador, aqui está. Vou colocar aqui temperatura, essa temperatura. Vou tirar esse aqui, vou deixá-lo aqui para baixo, igual já não está dando erro. E aqui está observando, a primeira coisa que foi feita foi pegar tudo que está chegando, incluindo, garantindo que sempre vou ter um parágrafo, né? Sempre é um parágrafo com todas as informações. Ele procura o termo temperature, e a partir disso casa já o ponto inicial da temperatura e tudo o restante. Com o seguinte match pattern, ele procura o que tem antes do primeiro espaço, e aí ele esperamos que apareça aqui, né? Somente a temperatura. Então vamos lá. Aí está. Aí chegou, né? 18,90. Vamos mudar aqui a temperatura, só para ver, né, as alterações aqui. Aí está, né? Só colocar o dedo. Eu tenho 37 graus, idealmente. Então, claro que dá uma variaçãozinha aí com relação à temperatura agora. Aí está, então, está funcionando. Já tenho a temperatura. Só um detalhe importante. O tipo do dado é string, não é um número. Eu ainda não consigo multiplicá-lo, somá-lo, graficá-lo, porque eles são caracteres, não é um número. Mas Labio tem as ferramentas para conversão de dados, e aí aparece os number string conversion, né? Number string conversion. E aqui aparecerá então o formato que nós vamos utilizar, que será, temos duas opções, né? Não temos duas opções. Estas opções, então, decimal string ou scan value para encontrar o string que se quer ali, né? E só tem um detalhe para considerar aqui, que é justamente o uso do ponto, que em Labio ele utiliza a vírgula, né? A vírgula. Então, vamos utilizar o format string aqui.
Beleza, vamos colocar o string que queremos, já está pronto para a questão do formato, né? Está pronto, criar uma constante, e esta constante é um porcentagem .3f, né? Coloquei um vírgula, esse vírgula, na verdade em Lábio os números são com vírgula, né? Aqui está vindo com ponto. Um detalhe interessante para a gente cuidar aqui, que é um indicador. Vou rodá-lo. Temos aqui o probleminha, né? Aqui somente deu o 19. Para resolver isto, vamos ter que ajustar aqui, né? Bom, então, melhor, claro, este representa, tem um probleminha, porque nós temos os números, observem que os números vêm com ponto e em Lábio utiliza a vírgula. Então, para evitar esse probleminha, a gente vai trocar aqui a ferramenta por esta outra opção que possui. Observa aqui em cima, vou colocar este aqui mais para cima, aqui mais para baixo. Ele tem em cima a forma de utilizar o ponto como decimal, né? Criar uma constante que false, justamente. Ele utiliza a vírgula e o number. Aqui devemos ver indicador, devemos ver a temperatura, né? Então vamos colocar aqui temperatura em ASCII, né? E este aqui um pouco mais separado, temperatura DEC em decimal. Vamos rodá-lo e agora vemos aqui a temperatura em número. Não é visivelmente claro, né? Digamos, são dois valores, mas observem que aqui está com ponto, aqui com vírgula. E observando este ponto, você já deve suspeitar que não é um número, porque Lábio só trabalha com vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Então, vamos parar aqui. A simulação. E já quase terminando, só vou mostrar como colocar isto em um graficador, né? Vamos graficá-lo. Então, simplesmente um indicador a mais, e este indicador que está aqui, vamos converti-lo, este aconteceu para lá, vamos converti-lo em um graph indicator, que será pode ser um waveform chart. Colocarmos aqui, deixá-lo maior. Vamos colocar aqui a temperatura entre temperatura ambiente entre 40 e menos 10 graus aqui, as temperaturas desta região de Santa Catarina. E a autoescala em Y tiramos para não estragar, e mais ou menos ele deve se manter por aqui, né? Eu vou habilitar aqui uma legenda digital display, que está aqui. Vamos selecionar somente o display para ele ir mostrando a temperatura. Aqui dentro eu vou colocar até um pouco maior para dar um destaque, né? Um pouco maior, damos um destaque e aí está a temperatura. Vamos lá, rodamos. E aí está a temperatura, 18,90. Claro, deveria aparecer graus centígrados, já vamos resolver isso. Vamos mudar aqui a temperatura no sensor. Aí aparece que sube, vamos subindo um pouquinho, né? Subindo a temperatura, deixamos que baixe um outro pouco. Isso, aí está a temperatura, né? Vamos parar aqui, queremos colocar, neste caso, que este é o valor que nos interessa. Este já não, isto já não, isto já não. O interessante é fazer com cada um deles. Eu vou deixar por aqui, mas o interessante é que vocês façam para cada um, pressão, altitude, para graficar cada um deles separadamente, né? Então aqui está certo, propriedades, display format, advanced edit mode,
Graus centígrados. Ui, esse graus aqui, não lembro como que estamos. Mudar de teclado. Graus centígrados, consegui. Graus centígrados, Ctrl C, ok. Fiz um Ctrl aqui, abro um pouco mais para aparecer os graus centígrados. E neste também faço a mesma coisa, né? Porque essa temperatura finalmente. Edit Mode e colocamos os graus para ele também, este indicador também, aí aparecerá. Então vamos rodar e pronto, né? Aí está, de uma queda que realmente foi do sensor quando começou a ler, algum erro na leitura, sabe? Por isso é interessante fazer um programinha também que monitore as variações de temperatura. A temperatura é uma variável que muda muito devagar. Então, se há um pico de temperatura para cima ou para baixo, é um erro, com certeza. Digamos, se de um segundo para outro você ganhou 30 graus, por exemplo, tem um problema aí com certeza. Né? Então, não considera isso, esse valor. Mas, enfim, já é tratamento da informação. Digamos, agora já aparece aí o sensor meio estável, a gente poderia armazenar isto aqui como uma matriz, depois converti-la a um sinal no domínio do tempo, processá-la, armazená-la numa base de dados, enfim, já existiriam outras N opções para você se divertir com este tipo de projetos com Arduino e Labio, né? Então, se você achou alguma coisa que pode ser melhor explicada, se tem alguma dúvida, não esqueça que aí no canal, nos comentários pode deixar sua dúvida, que com todo prazer a gente responde. Né? Até o próximo vídeo. Tchau!